tiramos algum tempo para refletir juntos sobre a palavra de Deus com um sermão intitulado O Grito de Josué. Há cerca de 3.500 anos, os israelitas deixaram o Egito, a terra do pecado, e partiram para Canaã, a terra prometida, que manava leite e mel. A sua viagem de 40 anos foi um longo período de tempo, repleto de vários tipos de refinamento e várias provas de fé, mas no final, como Deus tinha prometido, eles chegaram à terra de Canaã. Deus venceu todos os povos que viviam em Canaã para dar a terra ao seu povo, permitindo-lhe levar a cabo a obra de a conquistar. Durante todo o processo, Deus esteve com os israelitas e a sua conquista foi totalmente concluída sem quaisquer dificuldades. Nós podemos traçar o seu percurso desde o primeiro capítulo até ao capítulo final do livro de Josué. A Bíblia registra que Josué e Caleb foram os únicos dois que entraram na terra de Canaã dos 600.000 homens que saíram do Egito. Havia algo de especial nestes dois homens. Não só tinham uma grande esperança em Canaã, como também tinham uma fé inabalável na promessa de Deus. Não estamos nós agora a receber a promessa de Deus para o reino dos céus? O eterno reino dos céus está agora a aproximar-se. Durante a viagem de 40 anos no deserto, os israelitas cansaram-se e disseram: não seria melhor para nós apenas vivermos no deserto? Ou não seria melhor voltar ao tempo em que vivíamos no Egito? A Bíblia descreve que havia vários tipos de pessoas. Também nesta época, há muitas pessoas que acreditam em Deus e sonham e esperam pelo reino dos céus, mas eventualmente sucumbem aos desejos mundanos, relembrando o prazer que tiveram no passado, ou caindo em tal tentação, e acabam por desperdiçar ou perder o eterno reino dos céus. Deus disse que Josué e Caleb tinham uma mentalidade e uma fé diferentes das dos outros. Por esta razão, ele prometeu que certamente permitiria que estes dois entrassem na terra de Canaã. Desta forma, nós podemos ver a cena em que Deus fez uma promessa e a anunciou de forma decisiva. Hoje, há pessoas que se comparam tolamente aos outros, pensando: esta pessoa vive uma vida tão agradável e aquela pessoa vive tão alegremente, mas e eu? Não estão todos os filhos de Sião a receber a orientação de Deus para entrar no mundo glorioso onde mais ninguém pode entrar? Além disso, não está Ele atualmente a preparar o glorioso reino dos céus para nós? Nós devemos ter fé nesta promessa. Nós nunca devemos ter o mesmo pensamento que aqueles que foram destruídos no deserto. Peço a todos vocês que se tornem naqueles que determinam claramente a nossa direção nesta época, através da história de há 3.500 anos. Em Números capítulo 13, descreve-se a cena em que os espiões foram enviados para patrulhar a terra de Canaã e depois relataram aos israelitas o que tinham explorado. A maioria espalhou um mau relatório entre o povo, mas Josué e Caleb não o fizeram. Eles asseguraram que era uma promessa feita por Deus e que essa promessa não mudaria de todo. Eles disseram: retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco. Não os temais. O que é que Josué gritou? Como pão, os podemos devorar. Também Josué deve ter sentido medo dos filhos de Anak, os descendentes dos gigantes em Canaã. Não acham que sim? Ele provavelmente não era diferente dos outros 10 espiões no que via e sentia. No entanto, a diferença está nisto. Apesar de todos verem as mesmas coisas e sentirem os mesmos medos, Josué e Caleb tinham Deus a viver nos seus corações e tinham uma confiança e fé absolutas na promessa de Deus.
No entanto, outros olharam para as suas circunstâncias, descartando as promessas de Deus como se as promessas de Deus não fossem nada, e concentraram-se apenas nos problemas que enfrentavam no mundo real. Por isso, duvidaram da sua vitória, dizendo que nunca seriam capazes de atacar aquelas pessoas, sentindo-se como gafanhotos aos seus próprios olhos, enquanto os outros pareciam humanos. Apesar de a terra lhes ser prometida por Deus, eles perderam a sua fé em Deus e ficaram desanimados. A história de há 3.500 anos repete-se até mesmo no nosso tempo. Irmãos e irmãs, então em que tipo de pessoas nos devemos tornar? Devemos tornar-nos como Josué e Caleb, tendo fé na terra que mana leite e mel, que Deus prometeu dar-nos. Ou devemos ficar desanimados e desistir, pensando que eles são como humanos e nós somos como gafanhotos? Nesta época, estamos agora numa tal encruzilhada. Nós estamos a viver na mesma posição que eles. Se nós não tivermos uma forte esperança no reino dos céus, também nós poderemos pensar: gostaria de experimentar isso como todas as outras pessoas no mundo, sem fazer qualquer preparação para a nossa fé, vendo apenas vários problemas visíveis do mundo. Como resultado, isto conduz a situações em que, inevitavelmente, colocamos muitas tentações sobre nós próprios. Números capítulo 14, versículo 6. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar, retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco. Não os temais. Este foi o grito de Josué. Como pão, os podemos devorar. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Desta forma, eles gritaram que, por maiores e fortes que fossem os seus inimigos, por mais inexpugnáveis que parecessem as suas fortalezas, Deus tinha prometido dar a terra aos israelitas por qualquer meio. Eles tinham uma fé absoluta nas promessas que Deus concedeu à humanidade. E apenas estes dois entraram na terra de Canaã. Entre os 600.000 homens, com 20 anos ou mais que saíram do Egito, apenas 2 entraram na terra de Canaã, uma terra que mana leite e mel. Assim, nós podemos compreender que Deus fez esta história há 3.500 anos para nos despertar para a crença de que apenas aqueles que hoje têm esperança absoluta no reino dos céus podem entrar no eterno reino dos céus que Deus prometeu e preparou. Não podemos. Como vivemos neste mundo, estamos constantemente rodeados por paisagens fascinantes, atrações sedutoras e pelos estilos de vida atraentes de muitas pessoas. Estas coisas podem despertar a nossa curiosidade, despertar sentimentos de inveja e despertar o desejo de ter o que os outros parecem gostar. No entanto, onde deve estar o nosso maior objetivo? O caminho que nós estamos a percorrer agora conduz à Canaã espiritual. Não estamos nós a caminho do eterno reino dos céus? Satanás está a espalhar e a abalar os nossos corações com dezenas de milhares de coisas à nossa volta. Irmãos e irmãs, nós devemos estar alerta nestas alturas. Em vez de pensarem, isto não é grande coisa, não estão todos os outros a fazê-lo também? Devemos acreditar firmemente que as nossas vidas são claramente diferentes das dos outros. Nós devemos tornar-nos naqueles que se podem juntar ao grito que Josué fez naquela altura. Como pão, os podemos devorar. Não foi por Josué ter grande coragem
e ser excelente em dirigir e mobilizar um exército que ele deu este grito. Ele estava convencido de que, apesar das suas falhas e inadequações, a terra de Canaã, que fluía com leite e mel, tornar-se-ia certamente dos israelitas, porque Deus tinha prometido dá-la a eles. O mesmo se passa com o eterno reino dos céus. Quando temos fé absoluta no reino dos céus e acreditamos firmemente nas promessas de Deus, podemos vencer as várias tentações e provações do mundo. Caso contrário, arriscamos-nos à loucura e ao arrependimento de lançar olhares de soslaio para o mundo, pensando, aquela pessoa vive assim, e esta pessoa vive assim. No início, as questões do reino dos céus recebem a máxima prioridade. Depois tornam-se a segunda prioridade e depois a terceira, com a sua importância a diminuir gradualmente. Foi assim que os israelitas começaram a curvar-se perante o ídolo do bezerro de ouro e foram seduzidos pelas mulheres dos moabitas. Nós precisamos de compreender porque é que Deus registou vividamente esta história verdadeiramente lamentável na Bíblia. Nesta época, sem fé absoluta e confiança na promessa de Deus, como Josué e Caleb, na viagem para a Canaã celestial, seremos todos destruídos por várias razões, como aqueles durante a viagem de 40 anos. O eterno reino dos céus está a aproximar-se de nós. Não foi porque Josué menosprezou aquele povo que ele disse, como pão, os podemos devorar. Mas sim porque a promessa de Deus estava tão profundamente incutida no coração de Josué. Josué acreditava absolutamente que, por grande ou pequeno que fosse o seu inimigo, ele certamente conquistaria a terra, porque era o lugar prometido por Deus, e, por isso, ele foi capaz de entrar em Jericó, e a conquista de Canaã decorreu muito suavemente dentro da vontade de Deus. Hoje, através do sermão intitulado O Grito de Josué, vamos despertar a nossa alma dentro de nós. Mesmo que não passem 40 anos, mas 400 anos, a nossa fé deve permanecer inalterada. Deus também graciosamente registou uma história sobre Caleb na Bíblia. Foi depois da viagem de 40 anos no deserto e da conquista de Canaã, ou seja, cerca de 45 anos depois de ele ter explorado a terra pela primeira vez. Como ele tinha 40 anos, quando foi chamado para explorar a terra de Canaã, nessa altura, ele tinha 85 anos. No entanto, a sua fé em Deus e nas suas promessas não mudou em nada. Por isso, quando chegou o momento de distribuir a terra entre os israelitas, ele pediu para si a região montanhosa mais difícil. Os filhos de Anak viviam nessa região. Os filhos de Anak eram uma raça de gigantes. Era um lugar habitado por uma tribo conhecida pela sua grande estatura e tremenda força, mas este homem de 85 anos disse: agora, pois, dá-me este monte, para os desapossar. Outros já se tinham tornado complacentes e eram lentos na obra de conquista, fazendo com que Josué ficasse angustiado e exasperado, e por isso ele exortou-os: até quando sereis remissos em passardes, para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? Isto não está registado em Josué capítulo 18? Também nesta época, devemos possuir a mesma fé de Caleb e Josué. Tal como Deus lhes prometeu a terra de Canaã, Ele prometeu-nos o reino dos céus, a Canaã espiritual. Para garantir o lugar que Deus prometeu, Caleb prosseguiu incansavelmente sem se cansar, mesmo aos 85 anos de idade, aventurando-se corajosamente em áreas em que outros tinham demasiado medo de se aproximar, dizendo que, uma vez que era a terra prometida, mesmo que os habitantes fossem uma tribo maior do que Golias, não apenas os filhos de Anak,
ele iria certamente expulsá-los a todos. Tomemos em consideração a história de Caleb, que procedeu com a convicção de que aquele era o lugar que Deus prometeu. Deus observou que o espírito da fé de Caleb era incomparável ao dos outros. Por isso, Deus deu um louvor especial a Josué e Caleb e concedeu apenas a eles o privilégio de entrar na terra de Canaã. No capítulo 14 de Números, está escrito: os podemos devorar. É o versículo 9. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco. Não os temais. Este foi o grito de Josué. Estes dois homens tornaram-se um exemplo de quem foi capaz de entrar na terra de Canaã. Vejamos também como Deus avaliou Caleb. Números capítulo 14, versículo 20. Tornou-lhe o Senhor: segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram à minha voz. Nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram verá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve o que houve nele, outro espírito. Deus disse que a sua fé era diferente da fé daqueles que caíram no meio. Na Bíblia inglesa, diz que ele tinha um espírito diferente, indicando que a sua mentalidade era diferente. Deus notou que o seu espírito de fé era diferente do daqueles que se afastaram, se corromperam e desistiram. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Irmãos e irmãs, Josué e Caleb entraram na terra de Canaã, onde fluía leite e mel. Nós não devemos ver isto apenas como um acontecimento histórico de 3.500 anos atrás. Em vez disso, para entrar absolutamente no eterno reino dos céus, a terra prometida que Deus nos garantiu, temos de ter fé absoluta na promessa de Deus, tal como Josué e Caleb. E se não tivermos esse tipo de fé, diríamos, as pessoas no mundo vivem assim e aquela pessoa vive assim. Quando vocês olham mais de perto para a vida das pessoas nesta terra, a cidade de refúgio, vocês descobrem que todas elas estão a sofrer. Está tudo muito bem embrulhado. A vida da maioria das pessoas pode ser vista desta forma. Por isso, Deus olha para a vida de toda a humanidade nesta terra com ainda mais compaixão. Não terá Ele preparado e criado para nós um mundo onde não haverá mais morte, luto ou tristeza, mas sim uma alegria transbordante todos os dias? Tal como Ele preparou a terra de Canaã, que fluía com leite e mel para os israelitas, Ele está agora a preparar o reino dos céus para nós. Vejamos também Números, capítulo 14, versículo 30. Vamos examinar cuidadosamente, um por um, porque é que Deus selecionou Josué e Caleb para serem os que poderiam entrar na terra de Canaã. Desta forma, todos nós podemos tornar-nos naqueles que se aproximam de Deus com tal fé e tal esperança. Capítulo 14, versículo 30. Não entrareis na terra, a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Quando nós consideramos o que Josué e Caleb fizeram bem, fica claro que eles nunca perderam a esperança em Canaã, nem por um momento, e tinham uma confiança absoluta nas promessas de Deus. Eles sempre tiveram esperança nisso. Ao apostarem nela todo o seu futuro, acabaram por estar em condições de cumprir plenamente a tarefa de conquistar Canaã. Passemos ao livro de Josué, capítulo 18. Josué, capítulo 18, versículo 3.
Disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? Aqui, a expressão até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra é traduzido noutra tradução como para conquistar a terra. Deus já prometeu dar toda a terra de Canaã aos israelitas, não foi? Por se tratar da terra que já tinha sido prometida por Deus, parte da sua missão era ir e tomar posse dela. No entanto, as 7 tribos hesitaram e foram complacentes com a sua realidade atual. Eles estavam relutantes em mudar-se. Josué ficou frustrado, porque eles atrasaram a conquista da terra, embora Deus já tivesse prometido dar-lhes toda a terra. Por isso, disse ele, até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? Por outro lado, Caleb não era como eles. Por que é que Deus permitiu que Josué e Caleb entrassem na terra de Canaã, onde fluía leite e mel? Vejamos Josué capítulo 14, versículo 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal. E Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente, a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis, agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E, já agora, sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois, naquele dia, ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Apesar de Caleb ter 85 anos, ele pediu as terras de Hebron. Ele perguntou pela região onde viviam as tribos mais poderosas. Ele acreditava que Deus certamente estaria com ele, uma vez que aquela terra também fazia parte da terra prometida. Enquanto outros hesitavam, Caleb, aos 85 anos de idade, sem qualquer diminuição da sua fé, aproximou-se de Josué e pediu-lhe para lhe dar a terra, se Deus permitisse. Isto foi possível porque ele acreditava absolutamente que toda a terra de Canaã já tinha sido prometida por Deus aos israelitas. E, por isso, Deus o ajudaria a expulsar até mesmo o povo mais poderoso. Olhando para isto, podemos ver que ele tinha um espírito de fé verdadeiramente diferente em comparação com os outros. Caleb sempre participou na obra de conquista da terra com a fé de que até uma criança poderia conquistá-la, uma vez que era a terra que Deus tinha prometido. Por outro lado, os outros israelitas hesitaram muitas vezes em conquistá-la, sentindo medo por pensarem que os inimigos pareciam mais fortes do que eles. Quão frustrado Josué deve ter ficado, embora tivessem conquistado tantas terras até aquele dia. Eles hesitavam e temiam avançar para conquistar a terra, que também fazia parte da promessa de Deus.
Isso foi porque não tinham uma fé absoluta nas promessas de Deus. A eterna Canaã celestial está a aproximar-se de nós. Quem, de facto, pode entrar nesse eterno reino dos céus que flui com leite e mel? Através da história de Josué e Caleb, Deus permite-nos ter fé para olharmos absolutamente para Ele, confiarmos nele e nunca perdermos a fé nas promessas que Ele nos concedeu. Por favor, não vivam uma vida focada apenas neste mundo. Em vez disso, eu peço-vos que tenham a fé que garanta a alegria e as bênçãos eternas no mundo glorioso, onde não há mais morte ou luto. Vejamos o livro de Josué, capítulo 1. Vejamos os versículos 1 a 9. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Tal era a promessa de Deus. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Deus prometeu repetidamente dá-la a eles, por mais poderosos que fossem os seus habitantes, ou por mais traiçoeiro que fosse o terreno. Versículo 4. Desde o deserto e o Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Heteus, e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Desta forma, Deus assegurou-lhe repetidamente que a terra de Canaã fluía com leite e mel e cumpriu a sua promessa de acordo com a sua palavra. Quando o exército israelita estava fraco, ele enviou granizo para derrotar os seus inimigos. Deus sempre foi aquele que o ajudou, desta forma e naquela direção, com tudo o que ele se esforçou para fazer. Também nós devemos experimentar e reconhecer que Deus nos ajuda sempre em tudo o que fazemos. Tal como Josué e Caleb depositaram a sua esperança absoluta na terra de Canaã e nela depositaram fé, também nós devemos esforçar-nos, por ser como eles, para que todos possamos ser reconhecidos por termos um espírito de fé distintamente diferente dos outros. Vamos continuar a olhar para o versículo 6. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Versículo 7. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Este é o nosso Evangelho, onde Deus está sempre conosco e nos ajuda. Quando examinamos cada passo da propagação do Evangelho por todo o mundo, é Deus que sempre abre o caminho para nós. Pensem em como Deus preparou o caminho para Ciro quando ele saiu para conquistar outros países. Deus abriu-lhe portas para que os portões não se fechassem e cortou barras de ferro, criando assim a situação que deu vitória e glória a Ciro.
Da mesma forma, hoje, se tivermos fé nas promessas de Deus, tal como Josué que gritou, como pão, os podemos devorar, todos nós podemos tornar-nos em Josué. Todos podem tornar-se Caleb. Com esta fé inabalável, não percamos o reino dos céus, nem por um momento. Quão alegres são aqueles que vão para o céu! Se nós tivermos uma fé firme no reino dos céus, quão alegres seremos! Seremos tão felizes, pensando, hoje cheguei um dia mais perto do reino dos céus. Desde que conheci Deus, Ele abriu este caminho glorioso para que eu possa regressar à minha pátria celestial. Os israelitas suportaram as suas vidas duras durante 40 anos, mas mesmo que passassem 400 anos, eu nunca desistirei do reino dos céus. Com esta fé, devemos tornar-nos no Josué desta época, avançando passo a passo em direção ao reino dos céus. Existe uma regra que diz que apenas os homens podem ter o espírito de Josué. As nossas irmãs também podem tornar-se o Josué nesta época. Todos nós devemos ter o espírito de Josué e o espírito de fé como Caleb, que foi reconhecido por Deus, e nunca sermos enganados pela devassidão deste mundo. Isto tornar-se-á, sem dúvida, uma fonte de arrependimento, mais cedo ou mais tarde, e será muito difícil. O caminho em que nós estamos conduz à gloriosa Canaã celestial. Nunca esqueçamos que estamos a caminho de lá, mas lembremos-nos desta mentalidade mais uma vez, para que possamos preparar abundante azeite de fé para o dia em que o Pai vier a esta terra. Que todos nós sejamos como as 5 virgens sábias e prudentes que acolhem o noivo com tal fé. Nesta época, nós precisamos do grito de Josué. Precisamos de uma fé como a de Josué e Caleb. Desejando que nenhum dos membros da nossa família celestial perca a sua esperança no reino dos céus e que todos nós recebamos uma rica recepção no mundo prometido por Deus, eu gostaria de concluir o sermão. Muito obrigado.